Novos livros chegaram ao canal e eu mostro tudo para vocês agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então eu vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram agora no mês de outubro e novembro aqui no Livros e Teologia. Mas antes eu gostaria de convidar vocês a fazerem parte do Concílio Livros e Teologia, porque agora toda segunda-feira nós temos vídeo exclusivo para quem faz parte do Concílio. Não quer perder esses vídeos? Clique lá embaixo no botão Seja Membro. Se você também não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, já deixa o seu like e vamos embora apresentar esses livros. E olha só, no final, o último livro que eu vou apresentar é uma grande surpresa. Então, fique até o final para você ver o livraço, o último livro desse vídeo. Muito bem, antes de apresentar esses livros, eu só preciso dizer que eles não estão em caixas e nem estão dentro do plástico, porque eu gosto de mostrar para vocês algo além do livro. Eu gosto de tecer alguns comentários para que você conheça os livros que eu estou apresentando. Então já estão todos eles fora do plástico, prontinhos aqui para ser mostrado para vocês. Pois bem, vamos começar com esse livro aqui, que veio para mim através da editora Carisma. A editora Carisma me mandou uma caixa com seus lançamentos. E o primeiro deles é esse daqui, No Poder do Espírito. Fundamentos da Experiência Pentecostal, um chamado ao diálogo, do William e do Robert Menzies. Esses dois autores aqui são autores ligados à Assembleia de Deus, lá nos Estados Unidos. Nós temos o William Menzies, que lecionou nas 3 escolas da Assembleia de Deus nos Estados Unidos e também ocupou diversos cargos na administração lá da Assembleia de Deus. E o Robert Menzies, que é PhD em Novo Testamento, professor adjunto do Asian Pacific Theological Seminary. Então, nós temos aqui dois profundos conhecedores da teologia pentecostal. Esse livro aqui vem para corrigir a pegada não teológica da teologia pentecostal e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. E o que eu quero dizer é que nós sabemos o seguinte: pentecostais sabem exatamente no que creem, esse não é o problema. Mas durante muitos anos, pelo menos aqui no Brasil, nós tivemos alguma dificuldade de ter boa teologia pentecostal sendo publicada. Normalmente, no pentecostalismo, nós tivemos aqui no Brasil um tipo de literatura que focava muito nos dons e qualquer coisa nesse sentido, sem muita profundidade teológica. E esse livro aqui é mais um que a editora Carisma traz para o Brasil, trazendo boa teologia pentecostal. O livro, então, vai dar bom fundamento teológico ao pentecostalismo. A obra é dividida em 2 partes. Na primeira parte, nós temos os fundamentos teológicos, onde nós teremos a história, a hermenêutica e a exegese do fundamento aqui do pentecostalismo. Nessa primeira parte, nós temos uma outra coisa bem interessante, que são respostas ao James Dunn e ao Max Turner. Eu só conheço o James Dunn, que eu sei que ele é daquela Nova Perspectiva de Paulo. Então nós temos aqui uma resposta a ele sobre as questões pentecostais. Lá na parte 2 nós temos declarações teológicas, onde nós temos línguas como evidência, sinais e maravilhas, princípios essenciais dos dons espirituais e a relação entre batismo no Espírito e fruto do Espírito. Então nós temos aqui realmente uma grande defesa da teologia pentecostal. Eu gosto muito de ver boa teologia pentecostal sendo traduzida aqui para o Brasil, inclusive para nos dar opção e sabermos o que os pentecostais verdadeiramente acreditam de forma mais teológica, de forma mais aprofundada. O livro tem 304 páginas e se você ficou interessado, o link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. O segundo livro que eu trago para vocês também é da editora Carisma e nós temos aqui O Dom de Profecia, no Novo Testamento e Hoje, do Wayne Grudem. Dispensa apresentações esse autor. Esse é um autor que publica, por exemplo, pela editora Vida Nova, e eu tenho diversos livros dele aqui, inclusive a sua Teologia Sistemática. Nesse livro aqui nós vamos ter Wayne Grudem falando a respeito das profecias que são feitas dentro das igrejas. E será que essas profecias elas negariam a suficiência das Escrituras? De alguma forma, essas profecias vão contra aquele sola tão importante da Reforma, o sola Escritura? Esse é o assunto base desse livro aqui. Veja o que o Stanley Orton disse a respeito dele.
minucioso, bíblico, prático, merecendo a atenção de todos os que estão preocupados com o desenvolvimento espiritual da igreja hoje. O J.I. Packer disse o seguinte: cuidadoso, minucioso, sábio e, para mim, bastante convincente. Então nós temos dois grandes teólogos indicando esse livro aqui. Esse é um livro que a editora Carisma já tinha e agora saiu nessa nova edição. Eu achei que a capa ficou muito melhor. Me parece que houve uma mudança também na diagramação. Ficou bem bacana. Bem, assuntos desse livro. Nós teremos profetas no Antigo Testamento, apóstolo no Novo Testamento, profetas no Novo Testamento. Tudo são assuntos que o Wayne Grudem vai discorrer nesse livro. A profecia como sinal da bênção de Deus em uma igreja, encorajamento e regulamentação à profecia na igreja local. E ele ainda vai finalizar com por quais razões precisamos do dom de profecia hoje. Então nós temos aqui um grande teólogo que está defendendo sim o dom de profecia hoje para as igrejas de hoje. É um livro que no mínimo você tem que ler para formar a sua própria opinião. A obra conta ainda com vários apêndices e realmente são muitos os apêndices desse livro. Como eu disse, é uma obra para que você estude um pouquinho esse assunto e saiba um pouquinho mais a respeito do dom de profecia. Será que ele é válido para hoje? Será que realmente ele está invadindo a ala lá da sola escritura? Bem, é um livro que você deveria ler. Eu lembro que quem comentou sobre esse livro, se não me engano, foi o Rômulo Monteiro, que tem bons elogios sobre esse livro aqui. O livro tem 360 páginas e o link para a compra está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Muito bem, meu próximo livro é A Verdadeira Maria. Podem os cristãos evangélicos acolherem a mãe de Jesus? O autor é o Scott McKnight, eu acho que é assim que fala o nome dele, da Publicações RBC. Esse é um livro que eu comprei, obviamente, para saber a posição a respeito de Maria. Eu vou fazer um estudo a respeito de alguns dogmas da Igreja Católica. Sim, católico, aguarde um pouquinho, daqui a um pouco eu vou mostrar o livro que eu comprei também da perspectiva católica, tá bom? Porque eu sei que já tem gente aí, mas você deveria ler pela perspectiva católica. E eu comprei também pela perspectiva católica para saber o que vocês pensam a respeito disso, tá bom? Nesse livro aqui nós temos o autor como um professor de estudo religioso lá na Universidade de North Park. Ele foi ganhador de vários prêmios literários, escreveu também outros livros como O Credo de Jesus, Acolhendo a Graça e Orando com a Igreja. Bem, como eu disse, esse livro foi adquirido para conhecer certos pontos da doutrina católica sobre a mãe de Jesus. Sim, nós temos aqui um cristão protestante falando a respeito de Maria e tecendo alguns comentários daquilo que nós achamos um erro da interpretação católica a respeito de Maria. E, como eu disse, fica tranquilo que eu comprei aí também o da perspectiva católica para fazer uma comparação. Eu quero ler os dois livros juntos quando eu for ler sobre essa doutrina, ok? Bem, nesse livro aqui nós temos um comentário completo sobre a vida de Maria, sobre como ela viveu e o que realmente nós cristãos protestantes podemos tirar como lição da vida de Maria. Veja o que ele diz aqui, ó. Ela foi uma mulher de coragem, de humildade, de personalidade, cheia de determinação. A sua resposta ao anjo Gabriel deslocou as placas tectônicas da história. E eu sei que nós, cristãos evangélicos protestantes, temos um certo receio de tocar nesse assunto, porque nós temos medo, de ser confundido com qualquer coisa católica, no sentido de idolatria ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, nós perdemos bastante em não aprender com Maria. Ela foi uma personagem bíblica muito importante. Então eu acho que esse livro vem para resgatar isso. Olha, nós não vamos venerá-la, nós não vamos colocar como medianeira, mas isso não quer dizer que nós não podemos aprender e muito com ela. Então acho que é um livro bem equilibrado a respeito disso daí. O livro tem 190 páginas e você já sabe, o link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Muito bem, para complementar aquele assunto do livro anterior, eu também fui atrás de um bom livro a respeito da doutrina ou da questão do tratado de Mariologia. E o que eu encontrei, inclusive por indicação, lá na editora Paulus, lá na livraria Paulus aqui de Goiânia, foi esse daqui, ó. Maria de Nazaré, Breve Tratado de Mariologia, da Daniele Del Gaudio. Eu acho que é assim que é o nome da autora. A editora é a Paulus mesmo. A autora pertence à congregação das Irmãs Franciscanas Imaculatinas. Eu nem conhecia esse tipo de congregação.
Formada em letras clássicas, especializada pelo setor histórico-religioso e doutora em teologia dogmática. Então, quer dizer, tem credenciais para falar a respeito disso, do aspecto católico, ok? Livro escrito com o objetivo de oferecer uma primeira aproximação à pessoa de Maria de Nazaré. Vamos ter uma análise das fontes da Mariologia, evidenciando a sua função única na história da salvação. Nesse livro aqui, os temas abordados são a prefiguração de Maria no Antigo Testamento, uma coisa que eu nem sabia, debate sobre a verdadeira parentela de Jesus, as palavras de Maria relatadas nos Evangelhos, Maria na tradição da Igreja e literatura mariológica apócrifa. Teremos aqui um estudo resumido a respeito de toda a doutrina mariológica. E é preciso saber que nem sempre a Igreja Católica teve essa visão de Maria. Isso não quer dizer que ela mudou, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que houve uma evolução nesse dogma. Maria foi sendo paulatinamente reconhecida. Então ela primeiro foi reconhecida um determinado dogma, depois outro dogma e assim por diante. E esse livro vai trazer exatamente toda essa história aí e o porquê dessa evolução. Então, quando eu for ler esse livro aqui, eu quero ler junto com esse aqui e fazer um comentário dos dois juntos, ok? Fiquem aí, quem sabe, ano que vem. Esse ano, impossível. Esse próximo livro, mais um livro me enviado pela editora Carisma, e eu estou falando desse livraço aqui, ó. Apostasia em Hebreus, 4 perspectivas sobre as passagens de advertência, editado por Herbert Bartman. Nesse livro aqui nós teremos então as 4 perspectivas a respeito daquele texto muito problemático, muito discutido lá de Hebreus. Eu gosto muito desse tipo de livro que traz já 4 perspectivas em um mesmo livro. Então você lê um livro e fica sabendo sobre as 4 perspectivas possíveis do mesmo texto. A editora Carisma tem trazido bastante livros dessa forma e realmente para mim é ótimo. Você lê um livro só e pega as 4 perspectivas. E aqui nós temos realmente um debate entre essas perspectivas. Como funciona esse livro? Então nós temos, por exemplo, alguém que coloca a perspectiva arminiana clássica, certo? Ele então vai defender, vai trazer ali vários argumentos da sua perspectiva. Logo depois nós vamos ter as outras 3 pessoas que não são dessa perspectiva colocando algumas objeções a isso. E aí nós temos novamente uma tréplica da pessoa falando e tentando retirar aquelas objeções. E isso vai acontecer com cada um deles. Então nós temos um debate aqui em forma de livro dessas perspectivas. Muito bem, quais são essas perspectivas? Nós temos a perspectiva arminiana clássica, que é defendida pelo Grant Osborne. Depois nós temos a perspectiva calvinista clássica, que vai ser defendida aqui pelo Puig Fanning, eu acho que é assim que fala o nome dele. Depois nós temos a perspectiva armínio-wesleyana, que é defendida pelo Garrett Cocker. Olha, o segundo nome impossível de eu falar. E a 4ª perspectiva vai ser a perspectiva calvinista moderada, pelo Randall Glenson. Bem, nós temos então as 4 perspectivas e temos então objeções às 4 perspectivas. Provavelmente, depois de você ler um livro desse aqui, você vai sair com a sua perspectiva, sabendo naquilo que você crê. Se você já crê em alguma perspectiva, quem sabe não seja a oportunidade de você dar uma aprofundada nela e saber quais são as principais objeções que as outras perspectivas fazem a ela. É realmente um livro muito interessante, eu gosto muito desse tipo de livro aqui. O livro tem 352 páginas e o link você já sabe, está na descrição e no primeiro comentário. Mais um livro que chegou aqui para mim, eu já falei bastante desse livro, mas agora eu tenho ele nas minhas mãos. Eu estou falando de Isto é Filtro Solar, da editora Monergismo, Eclesiastes e a Vida Debaixo do Sol, escrito pelo Emílio Garofalo Neto. Esse é um livro que vai ser lido ainda esse ano, porque tenho a impressão que se tornará um dos melhores livros lidos em 2020. Indicado por Heber Campos Júnior, Felipe Fontes, Pedro Duce e Jonas Madureira, o que mais você deve esperar desse livro? Não precisa mais nada, escrito pelo Emílio Garofalo Neto e indicado por essas pessoas, é só você comprar e ler. No livro nós temos um comentário sobre o livro de Eclesiastes. E que comentário! Não se trata das transcrições das pregações que o Emílio Garofalo Neto fez a respeito de Eclesiastes. É óbvio que muito daquilo que ele pregou vai estar aqui, mas não é somente a transcrição. Houve toda uma pesquisa
para que esse livro ficasse muito mais completo. Dá uma olhada nos títulos dos capítulos desse livro. Por exemplo, no capítulo 1, difícil de traduzir. No capítulo 2, pensar dói. O capítulo 3 tem para não dizer que não falei de flores. O capítulo 9 nós temos contentamento e simplicidade. O 11 vai falar sobre dinheiro falso. E o 19, tolice mata. Olha o nome dos títulos. Além disso, em cada início de capítulo, nós temos uma seleção de frases feitas pelo Emílio Garofalo Neto, que vai, de Garfield até o Senhor dos Anéis. Você vai ver uma seleção de frases que fazem sentido naquele capítulo, pegada da cultura pop, de livros clássicos, é bem interessante. Bem, temos aqui um possível clássico da literatura cristã, ou um livro que já nasceu clássico, por isso você não pode perder. O livro tem 482 páginas. Ficou interessado? O link está lá embaixo. Mais um livro enviado pela editora Carisma, aqui para o Livros e Teologia. Estou falando de A Expiação, um estudo bíblico, teológico e histórico da cruz de Cristo, do David Allen. David Allen é PhD e diretor do Centro Sudoeste de Pregação Expositiva nos Estados Unidos. Acho que as pessoas conhecem esse autor mais precisamente por um outro clássico que a editora Carisma trouxe dele, que é esse livraço aqui, ó. Por Quem Cristo Morreu. Ele foi o editor dessa obra fantástica aqui. Em algum momento vai sair review dela. Afinal de contas, está já preparado, já anotei tudo, só falta gravar. Em algum momento vai sair aí. Pois bem, ele é o autor também dessa obra aqui, A Expiação. Nessa obra aqui nós temos um resumo profundo, cuidadoso, mas acessível da doutrina da expiação, segundo a visão arminiana. E dando uma olhada nesse livro aqui, eu vi que nós vamos ter muitas notas de rodapé, o que nos leva a perceber a extensão não só da expiação, mas também da pesquisa feita pelo autor. Ele responderá perguntas como: a expiação é real ou potencial? O sangue de Cristo é desperdiçado sobre os que estão eternamente perdidos? Essas são algumas das respostas que você vai encontrar nesse livro. A obra aborda assuntos como a expiação no Antigo Testamento, a expiação no Novo Testamento, a intenção, a extensão e a expiação, e teorias históricas sobre expiação. Um livraço para você que quer estudar o tema, e eu fiquei admirado porque realmente assim temos aqui muitas notas de rodapé. Então a pesquisa foi muito grande do David Allen para escrever esse livro aqui. O livro tem 392 páginas, link na descrição e no primeiro comentário. Muito bem, o último livro que eu vou trazer aqui para vocês, como eu disse, é um livro surpresa, porque afinal de contas, há muito tempo eu estava atrás desse livro. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu estava numa busca atrás desse livro. Lá nas lives eu comentei com as pessoas que se eles soubessem onde tinha para comprar, poderiam me falar, porque realmente é um livro que já estava há algum tempo atrás dele. E agora está aqui nas minhas mãos. Estou falando de A Ressurreição do Filho de Deus, do N.T. Wright, da editora Paulus. Dá uma olhada nesse calhamaço aqui. Esse é um livro clássico, esse é um livro definitivo sobre a morte e a ressurreição de Cristo. N.T. Wright fez uma pesquisa mais do que completa sobre morte e ressurreição. Como as pessoas viam a morte e a ressurreição ao longo da história. A morte e a ressurreição vista através do Antigo Testamento, a morte e a ressurreição vista através do Novo Testamento. O que o apóstolo Paulo fala sobre morte e ressurreição? E mais do que tudo isso, nós temos, obviamente, um estudo completíssimo sobre o relato da morte e da ressurreição de Cristo. Timothy Keller disse que esse foi o livro que mais influenciou todo o seu ministério. Com certeza vai rolar a leitura no ano de 2021. Como eu estava atrás desse livro, mudaram até a capa, né? A capa antiga era um pouquinho diferente e agora temos capa nova. O livro tem 1104 páginas e o link está na descrição e no primeiro comentário. Muito bem, pessoal, esses foram os livros que eu trouxe aqui para vocês, que chegaram para mim em outubro e até esse momento no mês de novembro. Caso você ficou interessado em qualquer um deles, o link está lá embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Quero agradecer aqui a editora Carisma que me enviou essa caixa de livros. Muito obrigado por confiar no Livros e Teologia.
Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.